potencial elétrico, ok? Que é uma continuação da eletrostática. Então, a gente vai tratar de potencial elétrico. E antes de começar a falar de potencial elétrico, eu quero resolver com vocês o exercício 27, tá? Da nossa lista. Então, ele coloca aí o seguinte: duas barras curvas de plástico, uma com carga mais Q e outra de carga menos Q, formam uma circunferência de raio 8,5 centímetros no plano XY. O eixo X passa pelos dois pontos de ligação entre os arcos e a carga está distribuída uniformemente nos dois. Então, se a carga Q é 15 picocoulomb, determine o módulo, a orientação em relação ao semi-eixo X positivo do campo elétrico E, no ponto P situado no centro dessa circunferência. Então, uma coisa que facilita bastante na hora da gente analisar o exercício é que ele tem simetria. Esse eixo X aqui e o eixo Y são eixos de simetria. Então, se a gente for analisar, por exemplo, só esse arco que está carregado positivamente, o eixo Y representa um eixo de simetria para ele. A mesma carga que eu tenho distribuída à direita de Y, eu tenho aqui à esquerda. A mesma coisa para esse semiarco aqui que está carregado negativamente. Então, para a gente poder analisar o problema, eu posso usar essa simetria do problema para facilitar um pouco as coisas. Então, vamos considerar o seguinte, ó. Se eu pegar um elemento, esse elemento de carga daqui, desse lado de cá do anel, ele vai produzir aqui, ó, nesse ponto P, um campo de afastamento nessa direção, certo? O elemento simétrico dele aqui, ó, em relação ao eixo Y, também vai produzir um campo nesse ponto. Um campo apontando para fora da nossa distribuição de cargas, certo? Da mesma forma, se a gente for analisar aí a distribuição de cargas negativas, se eu considerar um elemento de carga daqui, desse anel negativo, ele vai produzir aqui um campo de aproximação em relação àquele ponto P. O elemento simétrico dele aqui, ó, vai produzir um campo que tem aí a mesma intensidade, só que agora nessa direção. Então, se a gente for olhar o campo elétrico resultante nesse ponto P, ele vai ser resultante das contribuições dessa distribuição de carga positiva e dessa distribuição aí de carga negativa que está aqui embaixo, ok? Então, para a gente poder calcular, eu vou considerar o seguinte, ó. Vou analisar primeiro a parte de cima, essa parte positiva, tá? Então, vou analisar primeiro essa parte aqui. Deixa eu só... Pessoal, tem alguém com dificuldade de acessar o link da aula? Quando a gente considera essa distribuição de carga positiva, no ponto P, como eu mostrei no slide anterior, se eu considerar esse elemento de carga aqui, ó, ele vai criar um campo elétrico nessa direção, apontando aí para baixo. Então, se a gente for decompor ele nesse eixo que a gente tem, a gente pode decompor ele aqui em componente Y e em componente X. Esse elemento simétrico aqui, ó, de carga, o elemento que é simétrico a esse, ele vai produzir aqui um campo elétrico de mesma intensidade, certo? Só que nessa direção aqui, ó. Então, ele tem a mesma componente Y do primeiro, uma componente X na direção oposta. Então, pessoal, se a gente fosse analisar a contribuição de cada elemento aqui, ó, e o seu simétrico, a gente vai ver o seguinte: as componentes X se cancelam e eu vou somar somente as minhas componentes em Y, certo? Então, eu vou falar o seguinte, ó, que cada elementozinho de carga desse daqui, ele vai produzir uma contribuição para o campo elétrico que a gente chama lá de DE, certo? Só que na hora de eu fazer o cálculo do campo lá no ponto P, eu vou considerar que somente a componente Y está contribuindo para o campo nesse ponto.
Então, como eu for decompor esse vetor aqui, ó, se eu considerar esse ângulo θ, então eu vou falar que os componentes em y vai ser o campo vezes o seno do ângulo θ, ok? Então, cada elementozinho de carga, eu vou associar um campo, uma contribuição aí que vai ser o dE vezes o seno de θ. Vamos considerar aqui que a gente tem uma densidade de carga linear, que é igual à carga dQ, dividida aí pelo seu comprimento, que a gente chama aí de um ds, tá? O comprimento de um elemento de carga. E aí, na aula passada, a gente falou que esse ds ele pode ser escrito como R vezes um dθ. Então, substituindo ali, o meu elemento aqui, a densidade linear de cargas, vai ficar igual a dQ sobre R vezes dθ. Então, eu posso escrever que esse dQ é igual a lambda, que é a densidade linear de cargas, vezes R, que é o raio lá do anel, vezes o dθ, que é a abertura daquele elemento infinitesimal de carga, tá? Então, se eu escrever o seguinte, ó, o campo elétrico E vai ser a soma das contribuições de cada elemento de carga quando eu dividir esse anel aqui, ok? Então, se eu dividir ele em N elementos, então vai ser a soma. Como a gente está fazendo uma soma infinitesimal, a gente vai usar aquela integral. Então, vai ser a soma da contribuição de um elemento. Então, cada elemento ele vai contribuir com aquela constante vezes dQ sobre R ao quadrado, ok? E aqui, para realizar a minha integral, eu vou substituir esse dQ por esse termo que a gente achou aqui, que ele é lambda R dθ. Como aqui a gente está tratando só da componente em y, então vai ficar esse termo aqui dentro, ó meninas, é esse termo que a gente chamou lá em cima, que eu coloquei como um dE, ok? Esse termo aqui. E aí, como a gente está considerando só a componente em y, eu vou fazer vezes o seno de θ, ok? Então, substituindo aí, eu vou ter que o campo elétrico criado por esse anel, ele vai ser igual à integral da constante vezes a densidade linear de cargas vezes R dθ, que é esse termo aqui, dQ, vezes o seno de θ sobre R ao quadrado. Esse R sobre R ao quadrado fica 1 sobre R. K é uma constante, aquele 8,99 vezes 10 a nona. A densidade linear de cargas, a gente também está supondo que seja constante, certo? Então, eu vou escrever aí que o campo E, ele vai ser igual a integral... Tá não? Vou mandar uma mensagem para ele. Deixa eu só escrever isso aqui, aí eu já mando. Só tirar os termos que são constantes. Ele tá mandando no grupo? Sim. Tá. Vou mandar para ele. Os limites aqui da integral, aqui a gente pode fazer uma coisa para facilitar a resolução do exercício. Lá no solucionário, ele já joga o resultado pronto, ele não mostra como que chega aqui. Essa parte direita, aqui ó, do arco, ela é idêntica à parte esquerda. Então, se eu calcular a integral só para essa parte direita e multiplicar o resultado por 2, é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, só essa parte vai de 0 até π, ok? Ou 0 até 90 graus. Π sobre 2 aqui, ó. Então, eu posso fazer a integral daqui até aqui e lá no final multiplicar o meu resultado por 2 para ter a contribuição dele inteiro, tá? Então, a gente pode fazer isso aí para facilitar um pouco aqui na hora dos cálculos. Então, a gente vai fazer de 0 até π sobre 2, certo? E o campo,
lá no final, a gente vai multiplicar esse resultado por 2 para a gente ter o resultado correto. Então, eu vou colocar aqui, ó, contribuição da parte positiva é isso aqui, tá? Então, quando a gente fizer a integral, vai ficar a constante vezes a densidade de carga dividido por R. A integral do seno é o cosseno de θ, variando aí de 0 até π sobre 2. Então, quando a gente fizer a substituição dos limites, aqui vai ficar igual a constante K, que multiplica a densidade linear de cargas, sobre R, vezes o cosseno de π sobre 2, menos o cosseno de 0, tá? O cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90, é 0, e o cosseno de 0 é 1. Então, a gente acha o seguinte, ó. Aquele quarto que a gente considerou ali da circunferência, ele contribui com o campo lá naquele ponto, é a constante vezes lambda sobre R. Como aqui a gente vai multiplicar lá 0 menos 1, então vai ficar menos K lambda sobre R, ok? E aí a gente tem o seguinte, ó. Essa densidade linear de cargas, isso aqui é a contribuição de um quarto, certo? Que a gente está falando. Se eu quiser a contribuição total da parte positiva lá, eu vou multiplicar isso aí por 2. Então, vai ser 2 vezes aquele menos K lambda sobre E, ok? Isso aqui é a contribuição da parte positiva. A parte negativa, meninos, contribui com a mesma parcela, vamos dizer assim. Porque a gente tem a mesma simetria, então a integral é a mesma. O que vai mudar lá é a distribuição de carga, ok? Eu vou ter uma carga negativa, de mesmo modo, distribuída na mesma simetria. Então, se a gente for pegar aqui, para essa parte negativa, cada elemento aqui ó, vai contribuir lá no ponto P com um campo que aponta nessa direção, certo? Nesse caso aqui é um campo de aproximação, porque essa carga aqui é negativa, que está distribuída nesse anel embaixo. O elemento simétrico dele aqui, ó, contribui com um campo na mesma direção, ou de mesma intensidade, só que nessa direção. O mesmo raciocínio que a gente usou lá para as cargas positivas, a gente pode usar aqui, ó, certo? A componente x de cada um cancela, e a gente vai somar só as contribuições aí, só essas componentes em y, ok? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, e reparem que aqui também as componentes em y também apontam para baixo, tá? Então, eu posso dizer que, gerado aí por essas cargas negativas, ele também vai ficar 2 vezes aquele menos K lambda sobre R. O cálculo é o mesmo, a gente vai chegar nesse mesmo resultado, tá? Então, vamos ver quem que é esse lambda. O lambda é a carga que a gente tem, a carga Q, dividido pelo comprimento que eu estiver considerando. Como aqui ó, eu estou considerando que seja 1/4 de uma circunferência, certo? Então, assim, ó, vou fazer aqui no cantinho, para a gente relembrar. Uma circunferência inteira, o comprimento dela é 2 vezes π vezes o raio. Então, 1/4, se eu estou considerando, se essa integral aqui eu calculei só para 1/4, certo? Então, se a gente calcular ela para 1/4, eu vou dividir esse valor aqui por 4. Então, o nosso S aqui ó, vai ser π R sobre 2, ok? Peraí, deixa eu só apagar aqui. Então, aqui vai ficar πr sobre 2. Então, substituindo isso aqui lá na nossa integral, o campo gerado aí vai ficar 2 vezes, eu vou pôr sinal de menos. O sinal aqui, meninos, é para indicar aí que a gente tem uma componente que aponta para baixo.
Então, vai ficar 2 vezes a constante K. O lambda ficou Q sobre π R sobre 2, ok? E aqui dividido por R. Quando vocês substituírem aí, tanto na carga positiva como na negativa, eu vou deixar a substituição para vocês fazerem. Cada parte aí vai contribuir com o campo, o módulo da contribuição da parte positiva vai ser 11,88 newton por coulomb. E a contribuição da parte positiva também vai ser 11,88. O sinal de negativo, como eu disse, é para indicar aquela ponta para baixo, certo? Então, vamos pegar aí o módulo. O módulo do campo naquele ponto vai ser a contribuição da carga negativa mais a contribuição da carga positiva. Então, cada um contribui aí com 11,88, ok? Então, vai ficar menos aqui, menos os 11,88. Então, o campo lá naquele ponto, ele tem módulo igual a menos, somando os dois aí, vai dar menos 23,76 newton por coulomb, tá? Se você quiser representar como um vetor, ele vai ser um vetor E, de coordenada menos 23,76 newton por coulomb na direção J, tá? Então, lá no livro no solucionário que eu olhei, ele já coloca essa equação pronta. A forma de chegar nela é bem parecida com o que a gente fez naquele exercício resolvido da última aula, certo? Então, aqui eu mostrei para vocês como que a gente chega, substituindo aí os valores dados, a gente chega nesse resultado, ok? Ah, só uma coisinha também que ele colocou lá, é a seguinte, ó. A carga Q, ela é 15, se eu não me engano, é 15 picocoulomb, certo? 15 picocoulomb, meninos, equivale a 15, esse pico aí é 10 elevado a menos 12, tá? Então, tomem cuidado lá na hora de resolver, que se eu não me engano, no solucionário, na hora de fazer essa conversão aqui, ele colocou o expoente 10 a menos 9. E, na verdade, é 10 a menos 12. Ok? Então, tentem fazer, qualquer dúvida me manda, mas é basicamente essa aqui a ideia. Ok? Posso continuar, então? Até agora, a gente já falou de campo elétrico e de força eletrostática. Então, meninos, a gente viu o seguinte, existem dois tipos de carga. Eu tenho lá uma carga que a gente, por convenção, chama ela de positiva, e uma carga, um tipo de carga que a gente chama lá de carga negativa. Isso aqui, o sinal da carga, é só uma convenção mesmo, tá? Para facilitar aí os cálculos que a gente faz, para facilitar a aplicação de equação e para diferenciar um tipo de carga da outra, ok? Então, quando a gente fala aí de carga positiva, negativa, é para deixar claro que existem, a gente trabalha com dois tipos de carga, tá? Quem são as cargas que possuem mobilidade no átomo? São os elétrons, tá? Um corpo que está positivamente carregado perdeu elétrons. Um corpo que está negativamente carregado adquiriu elétrons. Então, a carga que tem mobilidade é esse elétron. Tanto para a carga positiva como para a carga negativa, a gente associa um campo elétrico. Então, esse campo elétrico ele é uma propriedade associada à carga. Quando a gente trabalha aí com o campo gravitacional, o campo gravitacional é uma propriedade que está associada à massa. Então, a gente tem aí o análogo para as cargas, é esse campo que a gente chama de um campo elétrico, ok? O campo elétrico das cargas positivas é esse campo de afastamento,
E para as cargas negativas, a gente tem aí um campo que a gente chama de um campo de aproximação, tá? Aquelas linhas de campo elétrico que a gente usa para representar a direção desse campo, ela também pode ser chamada de linha de força. Então, alguns autores aí preferem utilizar essa notação de linha de força, ok? Então, vamos colocar aqui uma relação de tudo que a gente já viu até agora. Quando eu coloco, se eu tenho aqui uma carga elétrica, eu vou colocar inicialmente uma carga positiva. Se eu colocar uma carga de prova na presença dessa carga, se eu vier aqui, ó, e colocar uma carga de prova positiva, essa carga de prova positiva, o quê? Ela vai experimentar uma força, ok? Se ela estiver próxima, vamos dizer assim, se o campo elétrico da carga positiva vai fazer, é um campo de afastamento, então ele vai aplicar uma força no sentido de afastar essa carga positiva, certo? O campo elétrico da carga negativa é um campo de aproximação. Então, quando eu colocar essa carga na presença dessa outra carga negativa, ela vai ser atraída, ok? Então, quando a gente coloca uma carga elétrica na presença de outra, ela vai experimentar aí uma força F. De que depende o sentido dessa força que ela experimenta? Depende do campo dessa carga aqui, que eu vou chamar de uma carga fonte, ok? Então, vamos colocar o seguinte, ó. A força elétrica, ela é igual à carga Q, ok? Então, eu vou colocar F é igual à carga Q, vezes o campo elétrico daquela carga que está gerando, certo? Se eu for analisar a tendência, quando eu tentar colocar essa carga nesse ponto, essa outra aqui, ela vai exercer sobre ela essa força. E exercendo sobre ela uma força, a tendência é que ela desloque no sentido aqui de afastar dessa carga. A gente tem um campo de afastamento. Então, a tendência é que essa força seja exercida e aí ela vai ser acelerada, ela vai ter um deslocamento nessa direção. Ok? Então, lembra lá da física 1, o trabalho de uma força? O que é trabalho, meninos? O trabalho é quando a gente tem uma força, certo? Atuando sobre um corpo para produzir nele um deslocamento. E, consequentemente, aqui, ó, associada a essa força, a gente tem uma variação de energia cinética, aquele teorema trabalho-energia, vocês estudaram lá no capítulo 7 do Halliday, tá? E esse trabalho, se essa força for uma força conservativa, ele é igual ao negativo da variação da energia potencial do seu sistema, ok? Então, hoje, a gente vai começar a trabalhar o que a gente chama de potencial elétrico. O que é um potencial? Quando eu associo aqui um campo elétrico com essa carga, certo? Eu sei o seguinte, que se eu colocar uma carga nas proximidades aqui, ó, dessa carga fonte, essa carga vai experimentar uma força. Quanto mais próximo dela eu tiver, maior vai ser a intensidade dessa força. Então, se ela experimenta força, ela tem energia, a gente vai associar a esse sistema uma energia potencial, que a gente chama de energia potencial elétrica, certo? Então, esse U que a gente está falando aqui, ó, ele vai ser agora o que a gente chama de uma energia, certo? Potencial. Esse valor, ele vai variar de acordo com a distância que eu tiver aqui da minha carga fonte. O W vai ser o trabalho que vai ser realizado pela força elétrica, aqui, ó, ok? E aí a gente vai introduzir hoje uma nova grandeza que a gente chama de potencial, certo? Então, eu vou chamar esse potencial aqui de V. Então, o que é o potencial nesse caso aqui? Como o próprio nome já fala, quando eu tenho uma carga elétrica,
associada a ela eu tenho um potencial de exercer força sobre outras cargas que sejam colocadas aqui próximas a ela, certo? Então, esse potencial é uma propriedade que está associada ao campo elétrico. Só que o potencial ele não tem módulo, não tem direção e sentido bem definidos. Ele só vai ter um módulo, ok? Então, quando a gente fala desse potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. Então, eles têm uma grandeza escalar, quer dizer que ele só tem aquele módulo e a unidade de medida. Então, por exemplo, se eu considerar dois pontos, a mesma distância da carga. Esse ponto aqui, ó, vou colocar de outra cor para ficar melhor de visualizar. Se eu considerar esse ponto à esquerda, esse ponto à direita. Os dois estão à mesma distância da carga. Então, o potencial é o mesmo aqui e aqui, certo? Quanto mais pertinho eu chegar aqui, ó, quanto mais próximo eu estiver da carga, maior vai ser esse valor do potencial elétrico. Quer dizer o seguinte, maior vai ser a capacidade, a força que vai ser exercida sobre essa carga de prova, ok? Só para a gente relembrar lá a lei de Coulomb, que a gente viu na primeira semana de aula, a lei de Coulomb para uma partícula carregada, ela vai ser a constante K, que multiplica a carga Q de uma vezes a carga Q da outra, dividido pela distância ao quadrado, ok? Então, meninos, isso aqui é inversamente proporcional, quer dizer que quanto menor for a distância R, maior tem que ser essa força. Ou seja, quanto mais próximo eu tiver aqui as duas, ó, maior é o potencial, maior é a capacidade que essa tem de exercer força sobre a outra, tá? Então, quando eu falar que eu tenho um potencial elétrico, o potencial, ele é associado a uma carga ou uma distribuição de carga, que pode ser a distribuição linear, superficial, ok? E ele relaciona aí qual que é a capacidade de exercer força sobre uma carga de prova que vai ser colocada ali, tá? Bom, nesse exercício, pessoal, o segredo é você usar a simetria do problema para te ajudar. Então, ele coloca aí, as partículas são mantidas fixas e tem carga Q1 e Q2 são cargas positivas, tá? E elas têm o mesmo módulo. Carga Q3 é positiva, vale 3 vezes E, e a carga Q4 é negativa. Então, para facilitar aí a resolução do exercício, observa que Q1 e Q2 estão à mesma distância do ponto D. Então, para facilitar a resolução, eu vou colocar aqui o eixo X nessa linha que une Q1 e Q2 e o eixo Y na linha que une as cargas Q3 e Q4 e o ponto P. Então, analisando aí os vetores que são os campos de cada carga. No ponto P, a carga 1 gera um campo de afastamento, tá? Então, eu vou chamar esse campo aqui de um campo E1. No ponto P, a carga 2 também gera um campo de afastamento de mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto ao da carga 1. Então, eu tenho aqui o E2. Eles são iguais porque eles são cargas de mesmo módulo à mesma distância. Então, aqui eu já posso escrever assim, ó, o E1, ele vai ser igual, a direção dele aí é igual ao vetor E2 oposto aí, tá? O campo da carga 3 também é um campo de afastamento nesse ponto P. Ele vai ter uma intensidade menor do que o E1 e o E2, só que eles vão ser perpendiculares, certo? Ele está aqui na linha que une o ponto P à carga 3. A carga 4, a carga Q4, ela equivale aí a menos 4 vezes, né? Ela equivale a menos 4 vezes a carga 3, tá? Então, a carga 3. E a distância que ela está aqui do ponto P é o dobro. Então, se a gente for pegar esse campo elétrico da carga 2,
da carga 4, a gente vai ver que ele é o dobro praticamente do campo criado pela carga 3, só que ele vai apontar aqui nessa direção, ele é um campo de aproximação, esse E4. Então, como a gente tem aqui o seguinte, analisando as direções, se o E1 é igual a menos E2, um cancela o efeito do outro, certo? Então, lá naquele ponto P, o que eu vou ter ali vai ser o campo da carga 4 no sentido positivo, menos o campo gerado lá pela carga 3 no sentido negativo do eixo Y, que a gente colocou aqui, ó. Então, como o exercício só pediu para a gente determinar o módulo do campo, ele não pede aí para a gente especificar a direção. Então, para determinar aí esse módulo, eu posso fazer aqui o módulo do campo elétrico lá naquele ponto P é o campo da carga 4, que é 4 vezes a carga Q4, dividido pela distância D, por 2 vezes essa distância, né? A distância da carga até o ponto é 2 vezes D ao quadrado, menos a carga K, que multiplica Q3, dividido pela distância D ao quadrado, ok? Quem já quiser substituir aqui, pode ficar à vontade. A gente vai ter o seguinte, ó, a distância D é igual a 5 micrômetro. Esse micro aqui equivale a 10 a menos 6. Então, substituam aí por 5 vezes 10 a menos 6 metros, tá? Se você já quiser fazer a substituição dos valores aqui, dá certo. Se você quiser enxugar um pouco a expressão, faz o seguinte, ó, até para fazer as contas facilita. Vai ficar K, que multiplica a carga 4, ok? Dividido aí por 2D ao quadrado. Então, 2 ao quadrado dá 4, ok? D ao quadrado, aqui vai ficar assim, menos a constante K, que multiplica Q3 sobre D ao quadrado. Se a gente for olhar o que eu escrevi lá em cima, que a carga 4 é 4 vezes a carga 3, aqui a gente não vai incluir o sinal, porque o sinal é só para indicar o sentido, tá? Se eu substituir aqui, ó, ia ficar K, que multiplica 4 vezes Q3 sobre 4 vezes D ao quadrado, menos K, que multiplica Q3 sobre D ao quadrado, tá? Então, 4 dividido por 4 dá 1. Vocês vão verificar, meninos, que o campo elétrico lá, ó, no ponto P, fica K, que multiplica Q3 sobre D ao quadrado, menos K vezes Q3 sobre D ao quadrado. Então, esse menos esse é zero. Significa que o campo aqui é nulo, tá? Se você resolver substituindo os valores de carga, como a gente estava fazendo na aula ao vivo, o resultado também tem que dar zero, certo? Então, independente do método que a gente resolve, se substitui aqui as cargas e as distâncias, igual a gente estava fazendo lá na aula ao vivo, o módulo do campo no ponto P tem que ser zero, ok? Então, vamos partir para outra aí. Quando eu falo do trabalho realizado pela força elétrica, quando eu chegar um corpo, uma carga Q, uma carga de prova Q0, próxima de um objeto carregado, essa carga de prova, ela tende a experimentar uma força que vai ser exercida por essa carga. Então, igual nesse exemplo, eu tenho um bastão carregado positivamente, ele perdeu aí elétrons. Se eu chegar essa carga de prova próxima dele, a tendência é que a força que ele vai exercer seja no sentido aqui de afastar essa carga de prova aqui, certo? Então, a gente coloca o seguinte, ó, o potencial elétrico, pela definição dele, ele vai ser igual ao negativo do trabalho que eu teria para trazer essa carga de uma distância aí do infinito até esse ponto, dividido por esse valor de carga, ok?
E aí, meninos, para facilitar essa ideia, a gente vai colocar o conceito de energia potencial elétrica. Então, eu vou falar que o potencial é a energia dividida aí pela a carga de prova, que é zero, tá? Quando a gente fala de energia potencial elétrica, o que faz sentido físico para nós são essas variações de energia de um ponto para o outro, certo? É o ΔU e o ΔV. Por que isso? Quando a gente trata energia, qualquer tipo de energia, potencial elétrico, potencial gravitacional, o que faz sentido físico são as variações. O ponto onde eu considero a energia igual a zero é arbitrário. Eu posso escolher um ponto aqui para chamar de zero e um ponto aqui para dizer que eu tenho uma energia U. Eu poderia escolher esse ponto de referência aqui com a energia U1 e esse aqui com outro nome, U2. Mas isso, a forma como eu chamo um ponto e o outro, não muda o fato de que entre esses dois eu vou ter uma variação de energia ΔU, tá? Então, fisicamente, o que faz sentido para nós são variações dessa energia potencial elétrica e desse potencial elétrico, ok? Quanto maior for a variação de potencial, maior é a energia associada a essa variação. Por que a gente está falando de potencial elétrico agora? Porque quando a gente for falar de cargas em movimento, para que uma carga tenha movimento, ou seja, para que eu gere aí uma corrente elétrica, necessariamente eu tenho que ter uma diferença de potencial para essa corrente existir, certo? Então, a gente vai começar a tratar disso aqui agora para falar lá na frente de corrente. Essa variação de potencial, o ΔV que eu falei, é a diferença, o valor entre o potencial entre dois pontos. Então, vamos dizer que eu tenho aqui um ponto VI, certo? E eu quero saber qual que é a variação da energia, eu vou trazer a carga para esse ponto aqui que eu vou chamar de um VF. Então, o ΔV, ele dá aí a diferença entre esses dois pontos, ok? Quais são as unidades de medida que a gente trabalha aqui, meninos? A energia, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade aí de energia é o Joule, tá? Então, o Joule, só para lembrar, é aquele Newton, ó, 1 Joule, ele é igual a 1 Newton metro, ok? Porém, a gente pode ter outras unidades de energia, tá? Então, a gente vai trabalhar aí com o eletrovolt. O eletrovolt ele é utilizado em escalas menores, energia de átomos aí, certo? Em quilowatt-hora, também a gente vai trabalhar com isso lá na frente. Então, quando eu falar de quilowatt-hora, é uma unidade de energia. E aí, mais na frente, a gente vai aprender a fazer essas conversões. Por enquanto, a gente vai trabalhar com energia aqui em joule, tá? E a unidade de medida para o potencial elétrico, o ΔV, ou diferença de potencial, no Sistema Internacional de Unidade é o volt, certo? Então, a gente coloca aí a unidade de potencial, ela é representada por volt, que é o Vzinho, ok? Então, a gente vai utilizar daqui para frente a unidade de potencial como volt. E na aula que vem eu vou mostrar como que a gente relaciona potencial e campo elétrico, tá? Essa é a unidade de medida dos dois. Então, como eu disse, se eu tenho aqui uma diferença de potencial, para eu poder deslocar a minha carga em uma diferença de potencial, eu vou ter que variar a energia do meu sistema. E essa variação de energia, ela vai ser igual ao negativo do trabalho, ou o trabalho realizado é igual ao negativo desse ΔU, ok? Antes de continuar, energia potencial, tá? Quando a gente trata de qualquer tipo de energia potencial, toda energia é energia que está associada à configuração do seu sistema, certo? Então,
ela está associada, vamos dizer assim, à configuração ou à posição, vamos dizer assim, do seu sistema, tá? A que tipo de força que você associa energia potencial? A gente só associa energia potencial para aquelas forças que a gente fala de força conservativa, tá? Conservativa. Isso aqui tudo, pessoal, para quem quiser fazer uma revisãozinha depois, tá lá no capítulo 7 do Halliday, tá? Mas eu acho que como que eu vou falar aqui agora, dá para fazer. Então, o que é uma força conservativa? É uma força que o trabalho realizado por ela independe da sua trajetória, ok? Então, quando você considera o trabalho de uma força conservativa, quando você fizer aquele F escalar D, a força vezes o deslocamento, isso aqui vai dar o mesmo valor independente do caminho que você faz para produzir esse deslocamento. Por exemplo, se você pegar uma rampa, tá? E aí, você quer deixar um corpo descer aqui. Então, eu tenho aqui, vamos chamar aqui de uma posição 1 e aqui embaixo de um nível 2. Se eu colocar uma bolinha para escorregar aqui, ó, vamos dizer que ela vai deslizar na rampa, tá? Só vai ficar sujeita à força peso dela. Se ela ficar sujeita só à força peso, tanto faz ela descer pela rampa ou descer aqui, ó, sendo jogada por aqui, certo? Por aqui, ó, a altura H que ela vai descer vai ser a mesma. Então, a força peso, o peso dela, o P, que é quem acelera ela para baixo, ela vai ser a mesma, independente se ela vem por aqui ou por aqui, certo? Agora, eu tenho que calcular o seguinte, ó. Quando, se eu desconsiderar atrito aqui, se eu não considero nenhuma outra força, o trabalho realizado pela força peso para fazer ela variar essa altura H, independe do caminho que ela vai fazer isso, para ela chegar desse nível 1 para o nível 2. De qualquer forma, o trabalho da força-peso e a variação da energia potencial gravitacional dela vai ser aquele mg, o peso vezes a altura que ela desceu. Por isso que a gente fala que é uma força conservativa. E aí a gente chama essa energia de energia potencial gravitacional. Se eu falar que aqui é o meu nível de referência, é aquele U igual a 0, quanto mais alto eu tiver, maior vai ser a variação da energia potencial gravitacional, certo? A gente fala o seguinte, mais energia vai ficar acumulada. Um outro exemplo de energia potencial que a gente tem, certo? E aí vocês vão ver isso aqui de novo lá na frente, é a energia potencial elástica, aquela energia que é acumulada aí numa mola, certo? Então, vamos dizer que a mola, ela está esticada. O comprimento normal dela seja esse aqui, ó. Então, eu vou esticar ela dessa distância X. Se a gente solta aqui, meninos, a mola, se eu soltar o bloco, a tendência natural é a mola puxar ele aqui de volta para a posição de equilíbrio, ó. Certo? E aí, quanto mais eu esticar essa mola, maior vai ser a energia acumulada, ou seja, mais rápido ele vai passar lá pela posição de equilíbrio. Então, a gente tem uma força aqui, que é uma força restauradora, e que ele pode fazer oscilações em relação à posição de equilíbrio, mas a energia que ele acumulou aqui, ó, o trabalho realizado para ele fazer esse deslocamento é o mesmo. Então, a gente associa uma energia potencial elástica, que é aquele meio da constante elástica K, vezes o X, que é o tanto que eu estico essa mola, ao quadrado, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela depende do quanto você estica ou comprime um material elástico, certo? Então, reparem que ele está associado aí à posição, à configuração do seu sistema. E a energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional também está associada lá à posição. Quanto maior for o deslocamento do corpo dentro do campo, certo?
se você tem um campo gravitacional, quanto maior for esse deslocamento aqui, H, maior vai ser esse valor de U. Agora, quando a gente definir energia potencial elétrica, certo? Eu estou associando essa energia potencial elétrica a um sistema de cargas. Então, quando eu tenho uma cargazinha sozinha, ó, se ela estiver aqui sozinha, essa energia tem potencial V. Quanto mais perto eu estiver da carga, mais intenso é esse campo. Se eu vier aqui, ó, e colocar uma outra carguinha de prova, certo? Aí, ao sistema das duas cargas ou mais, eu passo a ter uma energia potencial U. De que depende a energia desse sistema? A energia U, ela vai ser igual a constante K, que multiplica as cargas do meu sistema, então eu sempre vou considerar pares de cargas, certo? Dividida aí pela distância entre elas. Reparem que quanto menor for a distância, maior vai ser a energia. Para mostrar que quanto mais pertinho eu tiver, maior vai ser a força que uma vai exercer sobre a outra, certo? Então, essa energia potencial, a gente chama de energia potencial elétrica, porque ela também está associada à configuração do nosso sistema. Ela está associada aí à posição dessas cargas, certo? Então, aqui eu vou falar que essa energia potencial elétrica U, ela depende dessa distância R entre as cargas, beleza? Então, ó, potencial elétrico sozinho, potencial elétrico é quando eu tenho uma carga sozinha. Ela tem um potencial a exercer uma força sobre outra. Quando eu ponho outra carguinha aqui, ó, uma carga de prova, aí eu tenho uma energia potencial elétrica associada ao sistema, certo? Então, aí eu já passo a ter força sendo exercida uma sobre a outra e passo a ter energia potencial elétrica. E essa energia depende dessa distância entre elas, ok? Quando a gente estiver considerando partícula e que a gente tiver um sistema de cargas, meninos, que foi isolado, a energia desse sistema tem que ser conservada. Então, a gente conservar a energia implica no seguinte: aquela variação de energia cinética tem que ser igual à variação da energia interna, ou da energia potencial, tá? Se além da força elétrica eu tiver alguma outra força atuando sobre a partícula carregada, por exemplo, quando a gente coloca a massa de uma partícula carregada, ela é muito pequena. Então, se a gente for olhar aquela interação gravitacional, às vezes ela não é significativa. Mas se você for contar, por exemplo, a força que é exercida pela força gravitacional, então, vou considerar a força gravitacional entre duas partículas e a força elétrica, tá? Então, nesse caso aqui, a gente considera o trabalho que é exercido por essa força, que a gente chama de uma força externa. Nesses casos, a variação da energia cinética vai depender da variação da energia potencial elétrica e do trabalho dessa força externa que a gente estiver considerando, tá? A maioria dos problemas que a gente trabalha aqui não leva em conta a força gravitacional, ele leva em conta apenas essa força elétrica, a gente trabalha só com o trabalho de força elétrica. É raro o exercício que a gente trabalha outros tipos de interação, tá? Quando eu falar de potencial elétrico, então, independente do tipo de distribuição que eu estiver gerando potencial, tá? Pode ser uma carga pontual, pode ser uma linha de carga ou uma placa carregada. Associada a um potencial elétrico, a gente tem essas superfícies que a gente chama de superfícies equipotenciais. Então, a superfície que a gente chama de equipotencial, como o próprio nome sugere aí, sabe? São pontos onde eu tenho os mesmos valores de potencial. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma carga, certo? Uma carga positiva. O potencial aqui a uma mesma distância da carga vai ter o mesmo valor, independente do ponto que eu considerar.
Quanto mais longe eu estiver da carga, quanto mais distante, menor vai ser aí esse valor de potencial. Agora, se eu pegar, por exemplo, qualquer ponto em cima dessa circunferência, aqui, ó, que está a mesma distância da carga, tem o mesmo potencial. Então, a gente chama essas linhas aqui de superfícies equipotenciais, certo? Uma característica que a gente tem é o seguinte, ó, o campo elétrico, são linhas aí que a gente desenha, no caso da carga positiva, saindo dessa carga. Então, repare que se você for pegar no ponto, aqui, ó, nessa superfície equipotencial, o campo elétrico e a superfície equipotencial, eles são sempre perpendiculares, tá? O ângulo entre uma linha de campo e uma superfície equipotencial é aquele ângulo de 90 graus. Qual que é a característica que a gente tem que observar? Quando você considera, se você for movimentar uma carga em cima de uma superfície equipotencial, como o próprio nome sugere, é o mesmo potencial aqui, ó. Então, se você não tem variação de potencial ΔV, então o trabalho tem que ser igual a zero, tá? Então, o trabalho realizado em uma superfície equipotencial é zero, ele é nulo, porque a diferença de potencial ΔV é zero, ok? Se você vai deslocar uma carga entre duas superfícies equipotenciais, por exemplo, se eu saio da superfície 3 e vou aqui para a superfície 4, certo? Então, independente do caminho que eu escolher fazer isso, se eu vier direto aqui de uma para outra, ou eu fizer esse caminho aqui, ó, vou lá na superfície V3 e volto para a superfície V2, a diferença de potencial vai ser a mesma. O meu ΔV, nesse caso aqui, ó, desse quadro, continua sendo V2 menos V1, independente do caminho que eu escolher fazer. Então, o trabalho, ele é o mesmo para qualquer um desses caminhos, tanto no caminho 3, como no caminho 4. Oi? Como a força elétrica ela é uma força conservativa, aqui cada linha pontilhada dessa é uma superfície equipotencial. Se eu deslocar uma carga aqui, ó, ao longo de uma superfície equipotencial, como ΔV nesse caso vai ser igual a zero, o trabalho também tem que ser zero, tá? Agora, se eu for deslocar uma carga de uma superfície para outra, de uma superfície aqui para outra, tá? Independente do caminho que eu fizer, o trabalho é o mesmo. Então, se eu fizer por esse caminho que eu fiz aqui em verde, para sair dessa superfície e vir para essa, ou se eu escolher fazer um caminho diferente, vamos dizer que eu estou aqui, aí eu vou nessa potencial e volto lá para mais externa. A diferença de potencial entre o início e o final aqui, ó, é a mesma do caminho verde. Então, o trabalho realizado aqui é o mesmo do trabalho que foi realizado naquele caminho lá de cima, tá? Então, a gente tem aí essa superfície, a gente chama de superfícies equipotenciais. Pelo fato da força ser uma força conservativa, o trabalho independe do caminho. E até para responder o questionário lá de hoje, ó, é uma das questões que estão lá no questionário. Quando você caminha ao longo de uma linha de campo elétrico, tá? Se você pegar aí ao longo de uma linha de campo elétrico, o potencial dessa carga vai ficando cada vez menor. Então, se você pegar na direção da linha, se for uma carga positiva, à medida que você se afasta aqui da carga, esse potencial vai assumindo valores cada vez menores, tá? Se for uma carga negativa, aí como as linhas de campo são orientadas para dentro da carga, se você caminhar no sentido da carga, você vai ter potencial maior, tá? No sentido da linha de campo elétrico. Então, reparem que essas linhas são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Quanto mais afastado você estiver da carga, menor vai ser o valor do campo, ok?
E a gente pode ter ainda esse tipo de linha de campo elétrico, que até agora a gente só tratou carga pontual. Mas vamos dizer que eu tivesse aqui ó, uma placa carregada, certo? Uma placa carregada aqui e outra placa carregada desse lado de cá. Então, agora, meninos, é até um exercíciozinho aí para a gente pensar junto, ó. Pela direção que a gente tem as linhas de campo elétrico, certo? Pela direção que a gente tem aqui as linhas de campo elétrico. Essa placa 1 aqui, ó, ela tem que tá positiva ou negativa? Vamos pensar nela junto aí. As linhas de campo elétrico estão saindo dela, certo? Então, isso. Então, eu tenho aqui uma placa positiva, certo? E do outro lado aqui, eu tenho as linhas de campo elétrico entrando. Então, essa placa de cá, eu vou chamar de uma placa 2. Se as linhas de campo elétrico estão entrando, no sentido de entrar na placa, ela tem que ter carga negativa, certo? Se essas linhas são igualmente espaçadas, aqui a gente fala que a gente tem um campo elétrico uniforme. E nesse caso aqui, as superfícies equipotenciais, sim. Se você tivesse elas duas placas positivas, igual se aqui fosse positivo e aqui também, a tendência é fazer esse desenho aqui, ó. As linhas não cruzam. Aí você teria algo parecido com isso aqui, ó. Certo? Uma região. Mas olha aqui, ó. Se essas duas fossem positivas, o campo ia sair dessa, certo? E ia sair dessa aqui. Então, em pontos aqui no meio dela, se a carga fosse igual. Aqui no meio, o campo elétrico seria nulo, porque o campo de uma ia anular com o campo da outra aqui, no meio das duas. Então, nesse caso aqui, as linhas de campo elétrico assumiriam essas posições. Elas, uma afastando aqui a outra. Desse jeito, assim. Certo? Acaba que uma neutraliza a outra. Isso se for de mesmo sinal. Certo? Aí, por exemplo, se eu colocasse uma... Nesse caso aqui... Não, aí aqui a gente imagina o seguinte, você tem esse sistema aqui, mas você tem alguma coisa para mantê-las fixas. Por exemplo, eu posso colocar aqui no meio alguma substância, ou fixar essas placas aqui, ó. Placa de capacitor mesmo, meninos, é assim, ele fica uma placa carregada positivamente e a outra negativamente. Aí, entre as placas aqui do capacitor, a gente coloca algum tipo de dielétrico. Então, lá nas placas de um capacitor, por exemplo, as superfícies equipotenciais são dessa forma. São linhas paralelas às placas e as linhas de campo elétrico saem do positivo e vai para o negativo. Certo? Então, se você pegar qualquer ponto em cima dessa linha aqui, ó, tem o mesmo potencial, certo? Qualquer ponto dessa aqui vai ter o mesmo potencial também. E aí, quanto mais próximo da placa você tiver, maior vai ser esse valor, certo? Quando... Eu não sei se vocês viram no objeto de aprendizagem que eu postei para vocês hoje. Lá ele é uma simulação na atividade pré-aula. Ela é uma simulação que você consegue medir o potencial em pontos próximos da carga, certo? E aqui eu coloquei a representação do que a gente tem lá na simulação. Se você põe uma carga positiva e uma carga negativa, certo? Essa carga aqui tem um potencial negativo, eu vou associar potencial negativo para carga negativa.
e potencial positivo para carga positiva. Então, esse potencial aqui seria um potencial negativo, esse aqui é um potencial positivo. A região entre elas, quando eu considerar duas cargas, eu vou considerar que em um ponto P, entre as cargas, o potencial nesse ponto vai ser a contribuição do potencial dessa carga negativa mais o potencial da carga positiva. Então, a tendência, como eu tenho um positivo e o outro negativo, pode ser que eu tenha uma região entre elas aqui de potencial nulo, tá? Então, lembre-se que carga negativa vai gerar aí um potencial negativo. E carga positiva vai gerar um potencial mais V, ok? Essa diferença de potencial elétrico, ela é relacionada com o campo elétrico dessa forma, vai ser, quando eu deslocar uma carga em um campo, eu vou chamar assim, que para trazer ele dessa posição I para essa posição final, ela vai sofrer um deslocamento, certo? Então, o potencial está relacionado com o campo dessa forma. A variação de potencial do ponto inicial até o ponto final depende da intensidade do campo, tá? E depende também do deslocamento ΔX que eu estou produzindo nela. Esse aqui é só para a gente pensar nele um pouquinho. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 superfícies equipotenciais, certo? E aqui o valor é dado em cada uma delas. Então, ele fala o seguinte, a figura mostra uma família de superfícies paralelas, equipotenciais, vistas de perfil, ao longo das quais um elétron pode ser deslocado de uma superfície para outra. Então, qual é a orientação do campo elétrico associado a essas superfícies? Para cada trajetória, o trabalho realizado para deslocar o elétron é positivo, negativo ou nulo. Então, coloque as trajetórias em ordem decrescente do trabalho realizado. Então, vamos analisar o seguinte, ó. O potencial, ele decresce da esquerda para a direita. Isso significa que essa superfície aqui, ela está mais afastada da carga do que essa. Se o potencial aqui é maior e ele vem diminuindo, significa que a carga que está gerando esse potencial aqui, ó, ela tem que estar aqui à esquerda dessa superfície de 90, certo? Então, aqui, quando ele pergunta a orientação do campo elétrico associado a essa superfície, como eu disse, o campo elétrico é perpendicular à superfície equipotencial, então o campo ele tem que ser aí horizontal, orientado da esquerda para a direita, certo? Então, a gente tem aí esse campo elétrico E associado a essa superfície. Agora, vamos considerar aí o trabalho para deslocar esse elétron, se ele vai ser positivo, negativo ou nulo, tá? Para eu ter essa orientação aqui, tá? Eu tenho aqui uma carga positiva, para que essa orientação aqui seja válida no desenho que eu fiz do campo elétrico. Então, por exemplo, quando eu vou deslocar ele dessa superfície 1, nesse deslocamento 1, dessa superfície de 80 para a superfície de 70, a variação de potencial ali, ó, o ΔV1, vai ser igual ao final, 70, menos o inicial, que é 80. Então, a minha variação de potencial naquele primeiro deslocamento vai ser menos 10 volts, ok? Então, o trabalho. Lá atrás, a gente relacionou o trabalho com a variação de potencial, tá? Eu coloquei o seguinte, ó, que o trabalho ele vai ser igual a menos Q vezes a variação de potencial ΔV. Então, se eu tenho aqui menos 10 com esse menos 10 daqui, então o trabalho realizado aí vai ficar mais Q vezes 10, ok? Nesse segundo caminho, a gente tem uma variação que sai da superfície de 80 para de 70, igual ao primeiro. Só que ele fez isso fazendo isso direto, ó. Tá?
Então, a gente vai colocar aí o ΔV2, ele vai ser igual também a menos 10 volts. No terceiro, tá? No terceiro caminho ali que ele tem, vamos calcular qual que vai ser a variação de potencial nessa terceira. Ele sai da superfície de 80 volts e vem aqui para a superfície de 60. Então, se a gente for fazer a final 60 menos a inicial, o ΔV3 vai ser igual a menos 20 volts, ok? Então, se a gente fosse fazer aqui o trabalho nesse caminho 3, ele é maior do que o trabalho no caminho 2 e no caminho 1, certo? Então, ele vai ser maior aí que o caminho 2 e 1, ok? Agora, vamos pegar nesse caminho 4. Nesse caminho 4, eu tenho aqui ele saindo de uma superfície de 60 e indo para uma de 70. Então, a variação de potencial aqui, ΔV4, vai ficar 70 menos 60. Então, a variação de potencial nesse caminho 4 vai ser mais 10 volts. E aí, o trabalho nesse caso aqui, ó, vai ficar menos Q vezes 10. Vai ser um trabalho igual aqui no trabalho negativo, tá bom? E nesse quinto caminho, ele sai de uma superfície de 70 para ir para uma de 60. Da superfície de 70 para ele cair para essa superfície de 60 volts, a variação de potencial ali, ó, ele tem que cair, então vai ser menos 10 volts, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o trabalho igual ao caminho 2 e igual ao caminho 1, porque a variação de potencial foi a mesma, certo? Então, se eu for pegar aqui, ó, o trabalho realizado naqueles caminhos 5 foi igual ao 1 e igual ao 2, ok? Só ver quantas horas aqui para a gente poder estar tranquilo. Nesse primeiro exemplo, aí ele coloca os elétrons são constantemente arrancados das moléculas de ar da atmosfera por partículas de raios cósmicos, provenientes aí do espaço sideral. Uma vez liberados, eles estão sujeitos a uma força eletrostática associada ao campo produzido na atmosfera por partículas carregadas já existentes aqui na Terra. Perto da superfície, esse campo ele tem um módulo de 150 newton por coulomb e aponta para o centro da Terra. Tá? Então, aqui, como a gente tem aqui excesso de elétrons, a gente tem uma carga negativa e esse campo elétrico aqui, ó, aponta aí numa direção radial para dentro, para o centro da Terra. Tá? Qual é a variação da energia potencial elétrica de um elétron livre na atmosfera da Terra, quando a força eletrostática faz com que ele se mova verticalmente para cima de uma distância de 520 metros. Então, quando eu considero um elétron tem carga Q negativa, tá? A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, quando a gente colocar aqui um elétron, se eu tenho aqui um campo associado a uma carga negativa, um campo de aproximação, quando eu colocar esse elétron aqui na presença desse campo, como essa carga também é negativa, a tendência é que haja uma repulsão. Então, a direção que ele vai deslocar aqui é na direção de repelir esse elétron. Então, ele vai ter um deslocamento D para cima. E ele vai experimentar uma força que está na direção desse deslocamento, certo? Então, eu quero saber o seguinte, ó. Quanto vale a variação da energia potencial U desse elétron quando ele subir uma distância de 520 metros, tá? Quando ele deslocar aí essa distância, eu vou ter o seguinte, ó, ele vai estar sujeito a uma força elétrica, certo? Essa força, a gente pode escrever aí que é a carga do elétron vezes o campo elétrico que ele tiver sujeito, certo?
Nesse caso aí, o exercício mencionou que o campo é igual a 150 Newton por Coulomb, tá? E a distância D que ele vai deslocar sujeita a essa força é uma distância de 520 metros. Então, quando ele ficar sujeito a essa força, como ele vai deslocar essa distância D, essa força vai realizar trabalho. Então, o trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento D, ok? Como a gente está pegando aqui força elétrica, então isso aqui vai ficar igual. A força elétrica é a carga vezes o campo. Então, multiplicando aí força, campo, tá? E o deslocamento, eu vou ter uma carga negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19. Um campo elétrico a intensidade dele é 150. 150, ok? E um deslocamento D, que o exercício está mencionando ali, de 520 metros. Então, multiplicando, a gente obtém o seguinte, ó. O trabalho realizado... Professora, Oi. a força aí não é... Aqui não precisa, sabe por quê? Quando você coloca assim, ó, força, quando você tem duas partículas, no caso ali seria a Terra e o elétron, né? Então, ia ficar a constante K vezes a carga Q, vezes a carga do elétron, dividido por a distância entre eles ao quadrado. Se você pegar esse termo aqui, ó, esse termo não é a expressão do campo elétrico? E. Então, E é igual a constante K vezes a carga Q dividido por R ao quadrado. Então, esse aqui é o campo elétrico associado aí à Terra. Então, você pode escrever a força, se você chamar esse termo aqui de campo, você pode escrever a força como o campo vezes a carga Q. Assim ou ao contrário. Ok? Porque aqui ele já te deu o valor do campo. Porque senão você teria que achar a carga da Terra para calcular a força, aí daria muito mais trabalho. Toda vez que ele já te der a intensidade do campo, é melhor você usar essa forma aqui, ó. Tá bom? Então, multiplicando aí, meninos, eu vou omitir esse sinal da carga aqui por enquanto. 1,6 vezes 150, ok? Vezes esses 520, a gente tem aí um trabalho de 1,2 vezes 10 elevado a menos 14 joule, ok? Lá no exercício, ele perguntou qual que é a variação da energia potencial elétrica do nosso sistema aí, Terra elétrica, tá? Então, se for considerar aí a variação da energia potencial elétrica, por aquele teorema de trabalho e energia que a gente falou lá atrás, a variação da energia potencial elétrica ela tem que ser igual ao negativo do trabalho que é realizado pela força elétrica. Então, aqui se eu tenho um trabalho de 1,2, então a variação da energia tem que ser menos 1,2 vezes 10 a menos 14 joule. Por que tem um sinal de negativo? À medida que eu estiver afastando o elétron, como ele vai ficar sujeito a uma força de repulsão, aqui tem a Terra, certo? Aqui tem a Terra. Vou alinhar azul aqui para ficar mais, tá? Aí eu tenho um elétron que está afastando dessa carga, ó, certo? Então, quando ele está deslocando, ele fica sujeito a essa força de repulsão. Quando ele fica sujeito a essa força de repulsão, ele vai afastando. À medida que ele afasta, a distância de separação entre os dois aqui também aumenta. Então, a energia quer dizer o seguinte, a energia do nosso sistema, o ΔU, está diminuindo. Quanto mais afastado eu tiver os dois,
maior vai ser essa variação de energia e ela vai ser negativa para dizer que ele está diminuindo à medida que a carga se afasta, ok? Então, nesse caso aqui, a gente resolve calculando aí o trabalho e igualando a variação da energia com o negativo do trabalho realizado, ok? Para a gente encerrar aí, então, a aula de hoje, vamos considerar dois casos que a gente tem deslocamento de carga, tá? Nesse primeiro, eu coloquei a seguinte, a figura mostra dois pontos, inicial e final, aqui, de uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Os pontos estão na mesma linha de campo elétrico, que não é mostrada na figura, e eles são separados aí por uma distância d. Então, determine a diferença de potencial VF menos VI, deslocando a carga de prova, essa carga de prova por uma distância aí do ponto inicial até o ponto final, ok? Aqui, cadê? Ao longo da trajetória indicada, que é paralela à direção do campo, tá? Quando a gente for fazer o cálculo daquela variação de potencial, eu vou considerar a componente do campo que está aí na mesma direção do meu deslocamento. Como ele falou que as linhas de campo elétrico estão nessa direção, e ele está caminhando de um potencial maior para um potencial menor, a primeira coisa que a gente vai observar é a variação de potencial. Como não foi dado valores, a gente só vai fazer essa análise. Se o potencial I é maior do que o potencial final, esse ΔV aqui vai ter que ser negativo, certo? Então, eu tenho que ter uma variação negativa, ΔV. O campo elétrico aqui, ele é paralelo ao deslocamento. Então, nesse caso aqui, ó, a minha variação de potencial ΔV, ela vai ser igual a menos o campo E vezes esse deslocamento entre o ponto inicial e o ponto final é um deslocamento D. Então, para esse caso aqui especial, que ele está deslocando paralelo ao campo, vai ficar o campo vezes o deslocamento, ok? Usando aí aquela equaçãozinha que a gente tinha lá atrás. Se ele não tiver paralelo, é esse caso que a gente vai acompanhar aqui, ó. Por exemplo, para ele fazer esse deslocamento, ele veio daqui, desse ponto I, aí ele vem no ponto C e vem no ponto F. Tá vendo que para ele deslocar daqui, ó, do ponto C para o ponto F, ele não está paralelo ao campo? Ó, o deslocamento está para cá, para a esquerda, certo? E o campo está aqui vertical. Aí, quando acontece desse jeito aqui, você vai considerar só a componente que está paralela, ó. Como a força conservativa, independente do caminho, você vai considerar só essa distância entre o ponto inicial e o ponto final, certo? Então, o que você vai considerar? Vamos dizer que ele teve esse deslocamento daqui de C até F, seja um R, ok? Então, na verdade, aquele D ali, ó, essa distância entre o ponto inicial e o ponto final, ele não tem que ser R vezes o cosseno de 45? Se você for decompor ele, você consegue visualizar isso aí? Essa distância aqui, ó, D, ela tem que ser igual a R vezes o cosseno de 45. Só fazer aquela decomposição, meninos, ó. O cosseno de 45 graus, ele vai ser igual ao cateto adjacente. Então, se esse ângulo aqui é 45, esse aqui também é, ó. Então, vai ficar esse cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é quem está de frente aqui para o ângulo reto, que é essa distância que eu chamei de R. Então, o D é igual a R vezes o cosseno de 45. Ok? Então, se você for pegar
só a componente que está na direção do campo, quando você pegar esse deslocamento aqui, ó, a variação do campo, a variação do potencial vai ser igual ao campo elétrico E, que é constante. Aquele ΔX, que é a distância que ele deslocou lá, fica sendo esse R vezes o cosseno de 45. Ok? Se você tivesse de integrar, eu chamava isso aqui de um ds, mas aqui não precisa. É porque assim, ó, ao campo, né? E eu vou pegar para você, eu vou colocar. É porque assim, ó, o ponto que ele está deslocando, ele sai desse ponto inicial aqui e vem para esse ponto final F, certo? O que é deslocamento? É a distância entre o ponto que você saiu e o ponto que você chegou. Então, ali, ó, ele deslocou aquela carga positiva. O deslocamento, que é essa distância entre o ponto final e o ponto inicial, é essa distância D. Ok? Aqui, ó, que está em vermelho. Só que aí, para fazer isso, ele fez esse deslocamento, esse primeiro deslocamento ds, e depois ele fez esse deslocamento de C até F. Lá pela definição, o potencial, essa variação de potencial, lá na raiz mesmo, quando a gente vai fazer, ele é igual a isso aqui, é uma integral de campo escalar com o deslocamento ds. Aí, pessoal, quando você considera o produto escalar de dois vetores, esse aqui está dando deslocamento, certo? Esse aqui mede deslocamento e o E mede campo. Quando você faz o produto escalar, é aquela regrinha lá da geometria analítica. O produto escalar é igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, certo? Então, eu vou chamar aqui esse ds, vou deixar assim, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, certo? O cosseno do ângulo θ entre os dois vetores. Quando você pega aqui, vamos considerar primeiro esse deslocamento de I até, do ponto inicial até esse ponto C, que ele está chamando aí. Nesse caso aqui, o campo estava para baixo, certo? O campo elétrico está aqui para baixo e o deslocamento está aqui horizontal. Então, nesse deslocamento de I até C, o ângulo entre eles é igual a 90 graus. Então, quando você fizer E vezes aquele deslocamento ds ali do primeiro, de I até C, vezes o cosseno de 90, cosseno de 90 é zero. Então, esse produto aqui tem que dar zero, certo? Então, vai sobrar para você considerar essa parte aqui de C até F. Então, vamos considerar do ponto C até o ponto F, tá? Do ponto C até o ponto F, o ângulo aqui entre o deslocamento D, certo? O ângulo entre o deslocamento e o campo elétrico é 45 graus. Então, para esse deslocamento aqui, o θ é igual a 45. Então, quando você for fazer, você vai ter que fazer o campo vezes aquele deslocamento, o ds ali, vezes o cosseno de 45 graus. Aí, o que eu fiz ali atrás? Eu chamei esse ds de um R, de uma distância R aqui, ó. Entre C e F, eu falei que eu tenho essa distância R, tá? Essa aqui é a definição mesmo, a explicação pela definição raiz lá da variação de potencial. Então, você tem que sempre considerar essa componente que está na direção do campo, por causa desse produto escalar.
Se você quiser fazer a análise de outra forma, então você vai pegar o seguinte, ó. Qual é a sua componente, ó? O campo elétrico, ele falou que está nessa direção vertical. O deslocamento ocorreu aqui entre C e F. Aí eu chamei essa distância aqui de uma distância R. Só que para mim só interessa essa componente do deslocamento vertical, que está alinhada aqui com o campo, ó. Essa componente é D. Qual que é a relação que existe entre esse deslocamento, entre o ponto inicial e o ponto final, e essa distância R? Aí, você tem esse ângulo aqui, é 45. Então, você pode fazer o cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente a ele, D, sobre R. Então, D é igual a R vezes o cosseno de 45 graus, certo? Então, se você faz que a variação do potencial é o campo vezes aquele deslocamento D, então, nesse caso aqui vai ficar ΔV é menos E vezes R vezes aí o cosseno de 45 graus, certo? São duas formas diferentes de analisar a mesma coisa. O importante é que você só considere a direção que está na direção do campo. E mais importante ainda, por que a gente só considera essa direção do campo? Tá? Porque é nessa direção do campo que a força é exercida. Então, você só tem componente de força na direção que você tiver aqui o campo elétrico atuando. Então, por isso que na hora do cálculo a gente só considera a direção aí dessa força ou a direção desse campo, tá?